Roguemos a Jesus que nos abençoe, que nos ampare, para que o Teu Evangelho seja luz em nossas consciências, consolo em nossos corações, diante das lutas e das vicissitudes que todos nós temos que enfrentar na vida. Ouvindo esta mensagem de introdução de hoje, nós refletimos sobre a importância de valorizarmos o altar que cada um de nós traz dentro de si. Como bem já foi colocado, este altar sagrado para onde nós podemos levar as nossas oferendas, que significam aquilo que nós realizamos na vida, é o que existe de mais precioso, orientando as nossas atitudes ao longo do período que aqui nós estamos. O próprio Cristo, ele já nos advertia que quando fôssemos levar as nossas oferendas ao altar e nos lembrássemos que tinha algum adversário ou que se tínhamos algum desentendimento com qualquer outra pessoa, que deixássemos as nossas oferendas ao pé do altar, ou seja, aguardando um pouco, e voltássemos para nos reconciliarmos com os adversários. Ou seja, para que cada um de nós consiga acessar este altar sublime que nós temos em nossa consciência, nós só poderemos acessá-lo com um coração puro, porque se o coração estiver ainda cheio de mágoa, de ressentimento, de algum dissabor, descontentamento, nós não conseguiremos acessar as regiões mais sublimes da nossa consciência, porque o sentimento negativo que o nosso coração esteja refletindo nesses momentos vai nos impedir o acesso a este altar sublime. Então é importante a gente fazer uma reflexão sobre o que é que cada um de nós está produzindo na vida como oferenda. Este é o grande desafio que nós temos, porque a nossa existência, quando a gente reencarna, é como se nós fôssemos soldados enviados para um campo de batalha. Ou seja, nós somos esses soldados que a bondade de Deus envia para a luta. Mas não é uma batalha, nem uma luta que nós vamos realizar contra inimigos exteriores. Este é o grande diferencial, a grande diferença para a gente entender o que Paulo de Tarso chama de o bom combate. O bom combate. Talvez a gente até ache que esta pequena frase ela é paradoxal, porque um combate não pode ser bom. Combate a gente leva a luta, luta leva em guerra, guerra leva talvez em sofrimento, morticínio, aí você vai refletindo, mas então como é que pode ser bom? Mas o combate ele torna-se bom na medida em que você vai direcionar as suas forças para o outro inimigo, um outro adversário, que não é mais o seu irmão, não é mais o semelhante, não é mais a humanidade, mas sim você mesmo. Ou seja, é aquela luta que cada um vai realizar contra os adversários íntimos, contra aqueles sentimentos, contra as emoções, contra as tendências, aptidões e influências interiores que cada um
traz como patrimônio espiritual da sua trajetória evolutiva. Ou seja, é o que cada um já produziu na vida. Este é o verdadeiro combate. Mas ele foi referido como bom. Bom por quê? Porque as armas que o cristão deve empunhar para esse combate não é mais aquelas armas que provocam sangramento, destruição, nem choro, nem sofrimento em outras pessoas, mas é sim o Evangelho que Jesus nos deixou. E o Evangelho do Cristo, ele oferece como arma principal o amor. E o amor vai na frente, abrindo as laredas, destrinchando as veredas, vai fazendo com que o caminho se torne mais suave. Em outra passagem, Jesus, quando estava se referindo ao compromisso que cada um deveria ter com o Evangelho na busca do seu processo de redenção, ele disse algo semelhante: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Porque o jugo do Cristo é a sua lei, e esta lei é uma lei de amor. Então daí o jugo é suave, porque quando nós colocamos a lei de amor como uma orientação principal para ajudarmos a resolver os problemas existenciais, aí nós vamos perceber como realmente o jugo é suave, porque o nosso próprio comportamento, a nossa própria atitude, ou seja, as nossas reações diante das dificuldades, elas passam a ser diferentes. Elas passam a ser diferentes. Cada um de nós enfrenta diversas lutas na vida. Disto nós não temos a menor dúvida. Basta cada um fazer uma reflexão mais profunda, como se fosse uma autoanálise, e passar em revisão o que tem acontecido durante a sua vida. Desde alguns fatos ou alguns acontecimentos mais antigos, até o que acontece na atualidade. E se nós, ao fazermos esta autoanálise, também começarmos a avaliar como foi, ou melhor, como foram as nossas reações diante dessas lutas, seja numa desavença familiar, num atrito com um colega, numa desilusão financeira ou amorosa, ou seja, simplesmente um choque de opiniões, ou uma troca de ideias em qualquer lugar. Um acontecimento circunstancial na via pública. E quando nós fazemos essas reflexões, relembrando todos esses fatos, nós vamos começar a entender que aí está o campo do nosso aprendizado, o campo de batalha para onde todos nós fomos enviados. E ao identificar estes fatos, também identificar como é que nós reagimos a esses fatos. A nossa vida, em todo instante, ela está nos convidando a tomar atitudes, seja no campo do pensamento, seja em nossa palavra, ou sejam nas nossas ações. Nós não temos, nenhum ser humano tem uma vida inerte, a não ser que o indivíduo esteja
num estado de coma profundo, ele poderá até dizer que naquela situação ele não tem nenhuma atitude. Mas se considerarmos que o seu espírito naquele estágio, ele pode estar liberto em alguma outra região na espiritualidade, talvez nessa fase de libertação ele esteja pensando. Porque aqui na Terra, o espírito nunca para de fazer uma atitude, que é pensar. O pensamento, ele é um fluxo contínuo de energias e de ideias no ser humano. Mesmo que você esteja dormindo, quem está em repouso é o seu cérebro físico, mas a sua alma, o seu espírito, ela continua pensando. Seja junto do seu corpo, seja em desprendimento no plano espiritual, seja reencontrando amigos do passado, seja conversando com seu anjo da guarda, seja apenas relembrando de uma forma inconsciente as atitudes daquele dia, mas ninguém para de pensar um instante. Então, não tem como viver inerte na vida, não tem como. Estejamos encarnado ou estejamos desencarnado, o espírito está sempre em atividade. Talvez tenha sido por isso que Jesus sempre se referindo certa feita sobre a questão do trabalho para os seus apóstolos, ele disse: o Pai nunca parou de trabalhar e até hoje trabalha. E se considerarmos que o Pai, nosso Pai eterno que é Deus, essa inteligência suprema, essa causa primária, de onde todos nós viemos e trazemos essa essência divina dentro de nós, talvez também herdemos esta característica de nunca parar. E a vida é um contínuo processo de atividade, é um dinamismo que nós não podemos calcular, eu imaginar onde para. Então não dá para imaginar que nós estejamos aqui sem nenhuma atividade, porque somos, repito, trabalhadores, soldados ou operários enviados, seja compulsoriamente ou ao nosso pedido, para esta encarnação, para enfrentarmos as vicissitudes, ou seja, as lutas e os desafios existenciais. Então, o que é que cada um está produzindo na vida em termos de esforço, de luta e de superação para construir as oferendas necessárias que cada um terá que depositar no altar divino que está em nós próprios? Esta é a grande pergunta, esta é a grande reflexão que cada um tem que fazer para si próprio e buscar as respostas. E as respostas não estão também lá fora. As respostas encontram-se dentro de nós também. Porque são de acordo com as respostas que nós vamos tendo, é que nós vamos fazendo uma autoanálise para saber em que posição dessa batalha nós nos encontramos. Em que situação cada um de nós já se esforçou, que luta já superou, que desafios está enfrentando, quais foram os obstáculos mais difíceis que ele enfrentou, porque é dessa forma que nós vamos fazendo este bom combate. E buscar as armas compatíveis, ou seja, correspondentes ao tipo de luta que você está enfrentando. Se nós estamos enfrentando provações no campo, digamos assim, da maldade, da calúnia, ou do desentendimento ou desamor, aí nós temos que parar para pensar, o que é que eu posso oferecer como arma contrária a isto? Aí você tem que, o Evangelho nos recomenda
tolerância para com as imperfeições alheias, a compreensão e o entendimento das situações difíceis que a pessoa enfrenta, até porque pode ser que tenhamos também já proporcionado essas mesmas situações para outras pessoas em experiências do passado. Se estamos diante da maldade gratuita, é o momento do recolhimento íntimo para, através de uma oração profunda, buscar em si as forças necessárias para superar. E quando nós mergulhamos neste campo, deste universo de energias imponderáveis, invisíveis, que a gente nem imagina como são, mas que nós sentimos, a resposta divina chega para cada um de nós. Nós estamos mergulhados na essência divina, diz o apóstolo Paulo, como os peixes estão mergulhados dentro do mar. E não existe uma solicitação que façamos ao Pai que ela não seja atendida. Os Espíritos nos dizem e nos esclarecem da existência nas regiões espirituais de verdadeiras estruturas de captação dos nossos pensamentos, onde lá registram todas as preces que a humanidade faz. Então não existe nenhuma prece que seja sem resposta. E não existe nenhuma prece que não proporcione uma dessas respostas. Mesmo a mais simples que o indivíduo faça. Por quê? Porque nós estamos em Deus, assim como Deus também está em nós. E na medida que o indivíduo busca, mergulhado neste universo de força, este contato divino, ele vai adquirindo as forças necessárias para exatamente vencer as lutas da vida. Mas como deve ser este processo? Como é que o indivíduo vai? Nós já sabemos que temos as lutas para enfrentar, que todo mundo passa, chegamos e estamos. Não existe outro meio que não seja a renovação. Não existe. Cristo falou muitas passagens sobre isso. O apóstolo Paulo dizia que é necessário você deixar matar o homem velho dentro de si para renascer o homem novo, com novas qualidades. Jesus falou-nos que a gente não coloca remendo novo em pano velho, porque ele não vai suportar. O Cristo nos convida a um processo de autotransformação e de renovação, quando ele diz: ao te oferecer uma face, ao te bater com uma face, ofereça outra, convidando-nos exatamente a proporcionar esta renovação através de uma reação diferente ante as agressões da vida. Isso em todas as situações, por mínimas que sejam. As situações mais difíceis, digamos, que nós passamos é no campo da nossa família. Se você pensasse, cada um de nós, neste processo de autoanálise, buscar fazer esta revisão das experiências, das situações da vida, você vai chegar a essa conclusão. Você vai chegar à conclusão que diante das inúmeras lutas que você já teve, dos diversos problemas que você já enfrentou, você vai ver que no seio da família foram os mais difíceis, foram aqueles que magoaram mais, foram aqueles que exigiram um esforço maior para a superação. E foram eles também que nos ajudaram mais a crescer, quando nós conseguimos superar estes desafios. Então, o processo de crescimento espiritual que todos nós vivenciamos na vida, ele
inexoravelmente tem que passar pelo processo de renovação. Nós não conseguiremos alcançar uma posição, digamos assim, realizar um progresso espiritual em nós mesmos, se nós não buscarmos essa renovação. Esta foi a resposta que os Espíritos deram a Kardec lá na pergunta 919 do Livro dos Espíritos, quando Kardec perguntou qual a chave para acelerar o progresso individual. E os Espíritos responderam: conhece-te a ti mesmo e busca a sua renovação. Porque, na verdade, nós não nos conhecemos. Se você for pensar direitinho, o indivíduo não conhece nem a si mesmo. E tem pessoas que acham que se conhece e ainda acham que conhece os outros. Mas são deparados em cada dia com determinadas reações de convivência que você diz: mas meu Deus do céu, eu não imaginava que fulano tinha capacidade de reagir dessa forma. Nós não conhecemos nem nossos filhos direito, que nós acompanhamos o crescimento deles desde pequeno. O esposo e a esposa, este é que nós não conhecemos. E a ilusão você imaginar que conhece. Você conhece apenas aquela parcela que ela quer que você conheça, ou que ele quer que ela conheça. É isso que você conhece do seu companheiro, do seu amigo, das suas coisas. Você só vai conhecer verdadeiramente uma pessoa quando passar por experiências mais profundas. Às vezes uma decepção, às vezes a exigência de uma renúncia, entendeu? Principalmente quando é no campo dos sentimentos. Por isso que a gente vê muitas vezes situações assim, duas pessoas que eram super amigas, aí de repente você começa, as pessoas nem se falam mais. E a gente fica perguntando: meu Deus do céu, aquelas pessoas eram tão amigas, andavam uma colada na outra, quase dentro da roupa da outra, mas agora nem se falam. E pode acontecer com... E talvez a gente não precise ir lá fora para fazer essa reflexão, não. Basta olhar em si próprio e você vai ver, talvez, alguns amigos ou pessoas que você convivia, não tem mais essa convivência, ou ficou chateado por alguma coisa, porque isso mostra o quanto cada um de nós ainda precisa melhorar e progredir na vida e renovar, principalmente no campo dos nossos sentimentos. Quando nós estudamos a obra espírita que mostra como é a vida espiritual do outro lado, como a obra de André Luiz, de Filomeno de Miranda ou de Joana de Ângeles, a gente observa uma coisa, que a quase totalidade dos dramas, das dores, dos sofrimentos que os espíritos vivenciam depois da morte estão relacionados com os desequilíbrios emocionais. Foram distúrbios no campo dos sentimentos, em qualquer relação. Marido com mulher, pai com filho, irmão com irmão, enteados, sobrinhos, não importa, amigos, porque foram pessoas que não conseguiram superar e dar os testemunhos necessários na hora certa, porque esqueceram de fazer o bom combate, esqueceram de empunhar a arma que iria lhe proporcionar a libertação, que seria as lições do Cristo através do seu Evangelho. Então, quantos e quantos casos a gente encontra hoje de pessoas que não suportam uma desavença, não suporta uma diferença de opinião, não suporta às vezes uma coisa, as lutas que acontecem no trabalho, e as pessoas buscam revidar e deixam que cresçam novamente dentro de si as ervas daninhas do ódio, do ciúme, da maldade, do desamor, que são estes os verdadeiros inimigos que vão preencher o seu campo de batalha. Então, gente, nós não temos dúvidas de que a renovação é necessária.
A renovação é necessária em cada um de nós. E nós só vamos conseguir fazer esta renovação para melhor se nós buscarmos as lições e as orientações do Evangelho. Não tem outra saída. É o jugo suave que Jesus prometeu para todos nós. Porque aí o fardo se torna leve, porque quando nós conseguimos reagir ou agir conforme uma atitude cristã, a nossa consciência ela vai se libertando das algemas do ódio, da vingança, do ciúme, do desrespeito. E quando nós vamos nos libertando desses elos que nos prendem à inferioridade, aí as lutas da vida ficam mais leves. Porque simplesmente você começa a concluir, a chegar a algumas conclusões importantes. Primeiro, você começa a fortalecer a sua autoconfiança. Você começa a concluir que você é capaz de vencer. Às vezes a gente enfrenta uma luta e se entrega ao pessimismo, achando, meu Deus, eu não consigo, eu não tenho força para isso, mas não existe. Deus dá as melhores lutas aos seus melhores soldados, a gente aprende nesse ditado bem da sabedoria popular. Jesus não coloca fardos pesados em ombros fracos. Então nós não podemos nunca duvidar da bondade infinita do nosso Pai, que nos proporciona os recursos necessários para que cada um possa enfrentar os desafios da vida e superá-los e vencê-los. Estes recursos valiosos estão em nós mesmos. São estes recursos que vão conferir a cada um a vitória que cada um necessita para a sua autorrealização. Então, a alegria íntima que cada um sente quando supera uma dessas lutas, ela é indescritível. Todos nós devemos ter, com certeza já passamos por isso, porque nós temos batalhas fáceis, batalhas difíceis, já caímos muito, mas também conseguimos nos levantar. Então nenhum de nós deve jamais duvidar disso, de que a providência divina é a fonte do infinito amor, é a fonte da infinita bondade. E desta fonte só pode sair algo valioso para nos ajudar a seguir em frente, a caminhar. O Pai nunca abandona seus filhos. Não esqueçamos disso. Se nós olharmos a história da própria humanidade, nas suas lutas de guerras e de progresso, como também na própria evolução do pensamento, do conhecimento, nós vamos ver que em qualquer época que evolutiva que a humanidade estava, a bondade de Deus ofereceu suporte e socorro para ajudar a superar. No passado, mandaram os profetas, mandaram os filósofos, trazendo mensagem de estímulo para ajudar. Depois veio o próprio Cristo trazer o seu evangelho como síntese para que o indivíduo se renove e mude. Porque a gente não tem ideia do impacto que a mensagem do Cristo causou na humanidade naquela época, porque nós não lembramos, nós estávamos lá, mas o esquecimento temporário aí não nos permite talvez lembrar destas experiências. Mas era uma época em que praticamente o sentimento de amor, ou de respeito, ou de compaixão, raríssimas pessoas apresentavam. Porque o sentimento que imperava na grande maioria, nas massas, como relata o espírito Humberto de Campos, no livro A Boa Nova, era
de luta, de inveja, de poder, de vaidade, de traição, de vingança. Este era o sentimento que imperava. Então, o indivíduo, ele valia aquilo que ele apresentava, que ele tinha de poder em suas mãos. Quando ele não tinha poder, ele não era nada. Então foi desse seio que as pessoas viviam, nesse mundo de vaidade, que a mensagem de Jesus chegou, exatamente para socorrer a humanidade e fazer com que ela fizesse um upgrade, desse um salto a mais no degrau da sua evolução. Mas vejam que passaram 2000 anos de quando Jesus deixou essa mensagem, e ao longo desse tempo nós tivemos progresso das artes, progresso das ciências, e chegamos numa era desse final do segundo milênio, que praticamente o homem intelectual vive intoxicado de conhecimento, mas vazio de sentimento, sem saber para onde vai, sem saber que caminho seguir. Por quê? Porque a deturpação da mensagem cristã que Jesus deixou no Evangelho só proporcionou ao ser humano desilusões e um vazio existencial. Mas aí a bondade de Deus manda o Consolador prometido, que é a doutrina espírita, que nos últimos 2 séculos vem proporcionando a este homem intelectual que gosta de seguir a sua razão, o seu entendimento, o seu raciocínio, vem oferecer o conhecimento necessário para que ele possa compreender a própria existência. Daí porque a doutrina espírita, ela representa uma das maiores bênçãos que o indivíduo pode receber numa encarnação. Assim se refere Emmanuel. Por quê? Porque ele vai ter diante de si a chave para abrir as portas do Evangelho e entender tudo que Jesus ali deixou. Aí ele vai entender de onde ele veio, qual o seu papel aqui na Terra, para onde ele vai seguir, por que é que ele tem essas lutas, por que as desavenças, e compreendendo, buscar em si os mecanismos para vencer e superar. Pode ser difícil, e assim o é, dependendo do problema e da causa, mas não é impossível. Então, mais uma vez, quando o homem estava desvirtuado no campo dos sentimentos, desequilibrados, inferiorizados, a bondade de Deus manda a mensagem de Jesus para o coração. E quase 2000 anos, quando o homem está intoxicado e desvirtuado pelo intelectualismo, a mensagem, a bondade de Deus manda o conhecimento espírita para despertá-lo para uma fé raciocinada e ele saber o rumo que tem que dar à sua vida. Então, este é o momento, esta é a situação evolutiva em que todos nós nos encontramos. E nós só vamos conseguir superar este momento e vencer para retornarmos à pátria espiritual vitoriosos, se nós buscarmos esse processo de renovação. A gente reencarna para se melhorar, e a melhora tem que ser, digamos assim, benéfica. A modificação tem que ser benéfica em cada um de nós, senão nós desperdiçamos as experiências. E aí, mais uma vez, temos que buscar no Evangelho a fonte maior, onde todos nós iremos sorver a água preciosa das revelações cristãs para nos ajudar a superar as lutas da vida. Por quê? Porque a grande totalidade dos problemas que vivenciamos está no campo dos sentimentos, como a revelação espírita demonstra ao vivo e a cores na revelação espiritual de suas obras. E nenhuma mensagem no mundo
consegue proporcionar mecanismos de reequilíbrio e de reharmonia dos sentimentos do homem, que além do Evangelho de Jesus. Ela é a única. Por isso que Jesus disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, e ninguém vai ao Pai se não for através de mim. Ou seja, os meus ensinamentos, como se ele estivesse dizendo, os ensinamentos de Jesus é que representam o caminho que cada um deve seguir, porque eles contêm a verdade eterna que irá proporcionar a cada um de nós a conquista da felicidade, da vida em abundância, como ele mesmo já nos prometeu. Então, se nós queremos retornar deste campo de batalha ao altar divino, que as nossas oferendas sejam construídas, orientadas pelo Evangelho, pelas leis, pelas orientações, pelos ensinamentos que Jesus deixou do Evangelho. Ele está aí à nossa disposição. Basta que busquemos conhecê-los e praticá-los, porque assim nós vamos, com certeza, seguir adiante nessa caminhada. E vamos perceber que determinados problemas que a gente pensa que são enormes, quando na solução nós aplicamos o Evangelho, eles ficam bem pequenininhos. Principalmente quando nós nos armamos da paciência, da tolerância, da compreensão e do amor. Então, que façamos do Evangelho o instrumento principal de combate contra as nossas próprias imperfeições, que aí poderemos chegar lá, diante do altar divino, e dizer: Senhor, eis-me aqui, trago o que eu produzi na vida, e que tu possas realizar em mim o que tua lei determina. Que Deus nos abençoe, que Jesus nos ampare e nos fortaleça nesta luta que cada um tem que realizar na vida.